Capítulo 8. A palestra de Raul. Raul teve uma surpresa agradável ao ver o auditório do pequeno hospital totalmente lotado. Percorreu os olhos as fileiras, buscando os rostos de seus pacientes, sentindo imensa satisfação ao vê-los com a esperança, iluminando o coração deles. Solange, sentada junto a seus pais, esperava com ansiedade e expectativa a palestra do médico amigo. Todos ali estavam aguardando com grande emoção, pois sabiam que seriam tocados no íntimo do ser. Ouviram com certeza palavras de conforto, esclarecimentos necessários para aqueles que passavam por situações de conflito interno. Raul era respeitado e admirado por todos, devido à sua dedicação e postura em relação ao sofrimento alheio. Silenciosamente evocou a proteção do querido irmão Luís. Sentindo-se amparado pelo espírito protetor, iniciou sem demora uma singela prece ao Pai, pedindo-lhe amparo, para que o encontro trouxesse benefício para todos que se achavam presentes. Senhor, vinde em nosso auxílio, que os mensageiros enviados para nos assistir nesse encontro de amor possam nos envolver com a vossa paz e com a vossa luz resplandecente de amor. Queremos nos aproximar de vós, Senhor, mas, muitas vezes, nossa imperfeição nos impede. Ajude-nos na luta em favor do bem e da verdade. Ajudai-nos a vencer a batalha em favor do bem maior. Que nosso coração se abra, agora e sempre, para abrigar junto de nós os conhecimentos que nos enviastes, por meio de ensinamentos contidos no Evangelho. Assim seja. Calmamente, ele iniciou a palestra. Meus irmãos e amigos, percebendo no coração de todos os pacientes que estão sob meus cuidados a incerteza do amanhã e o medo do desconhecido, resolvi conversar com vocês na esperança de levar um pouco mais de alegria e fé ao seu coração. Todas as nossas aflições tomam suas devidas proporções quando as entregamos ao amigo maior, Jesus. E a partir daí, o sofrimento que experimentamos passa a ser equilibrado para estar sustentado pelo amor mais generoso que se tem notícia. Percebo nos olhos de cada um de vocês a dúvida. Essa é a razão pela qual Márcia incentivou-me a realizar este encontro, o que faço com alegria, por poder contribuir um pouco que seja para que a paz, por meio da confiança, possa reinar no coração sofrido de vocês. Vou começar citando um pensamento de Victor Hugo. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. O que nos espera quando a doença consome nosso corpo, enfraquecendo e levando à falência de nossos órgãos vitais? Nada ou a vida? Será que a doença que o agride, que o machuca, que o fere nosso corpo até sangrar é o princípio ou o fim? No livro de Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, o espírito Miramês nos conta que, falando sobre o assunto, Francisco de Assis nos afirma: a enfermidade é a fermentação de muitas existências, vividas desregradamente. É a resposta à consequência. Por isso a dor, em certas circunstâncias, é a própria cura. E completa dizendo: os duros padecimentos são indícios de elevação da alma, porque ela já começou a pagar os débitos passados pelas dores da enfermidade. Se compreendermos bem as palavras de São Francisco, veremos que se trata do princípio e do fim. Por que fim? Porque, se passarmos por essa estrada espinhosa com humildade, aceitando sem revolta a decisão divina, lutando para conquistar a saúde espiritual e compreendendo que não somos vítimas, muito menos inocentes, mas realmente responsáveis por nossos atos, com certeza chegaremos ao fim dos nossos débitos, quitando-os com coragem e dignidade cristã. E o fim dos nossos débitos equivale ao princípio da nossa elevação espiritual.
Percebem como o fim e o espírito se misturam, dando-nos oportunidade de entrar na grande morada de Deus pela porta da frente, onde encontraremos sonhos, esperanças, felicidade, conhecimento, amor e trabalho, que nos propiciarão retornar à vida que pensamos e às vezes lamentamos ser deixado aqui na terra. O desconhecido que tanto tememos é o lugar de onde viemos, nossa morada real, o lugar onde a vida se inicia sem terminar. A incerteza se transforma na certeza de que a vida continua pela eternidade. Quando entregamos nossa consciência ao Ser Divino, permitindo que o conhecimento espiritual faça parte de nossa vida atual. Por tudo isso, meus amigos, podemos ter o corpo doente, mas devemos nos esforçar para ter a alma sã, limpa das mazelas e do ranço que a corrói. Não tenham pena de si mesmos. Vocês se dizem aidéticos, e eu os chamo de convalescentes, porque estão na convalescência espiritual. O nada não existe. Onde julgamos ser nada, existe vida microscópica. Lutem pela vida física sem perder a coragem e a fé no Criador. Mas, quando ela se for, e isso acontecerá um dia com todos os habitantes deste planeta, porque estamos aqui de passagem com a única finalidade de promovermos o nosso progresso espiritual. Entreguem-se à vida espiritual, mergulhem no amor de Jesus com real vontade de elevação, pois dessa forma as respostas virão. A consciência dos nossos atos também. E a partir daí, a vontade de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos como criaturas de Deus, surgirá em nós. E com alegria perceberemos então que a nossa oportunidade de recomeço vai aparecer diante de nós, por meio do benefício da reencarnação. Solange permanecia atenta, sorvendo cada palavra de Raul. Este, deixando-se envolver pela energia salutar do irmão Luís, sentia que as palavras saíam de seus lábios com a doçura que só as grandes almas possuem. A família, continuou Raul, deve procurar entender que todos nós erramos, algumas vezes conscientes, outras inconscientemente. Mas ninguém está livre de se enganar e cair nos erros que trazem esse tipo de doença, que afasta familiares, amigos por receio da contaminação. A vergonha e o preconceito agem como um câncer, corroendo a alma, e, no entanto, estes convalescentes necessitam de conforto, carinho e atenção, tanto quanto dos medicamentos. AIDS não pega no toque. Entretanto, um simples toque pode dizer àqueles que o recebem que o amamos, sem julgamento e sem preconceito, porque ele é importante para nós. Raul calou-se por alguns instantes. Ele mesmo se sentia emocionado por conhecer tão bem aqueles irmãos que sofriam, não só pela doença, mas também pelo arrependimento das atitudes desastrosas que os lançaram no lamaçal da dor. Observava em alguns lágrimas que caíam silenciosas pelo rosto já machucado pela dor avançada. Conhecia-os muito bem, vivenciava cada minuto da vida de cada um e sabia o que cada um necessitava para ouvir e acalmar o seu coração e sua angústia. No fundo do auditório ecoou a voz de Lucas, um rapaz de 32 anos, cuja doença encontrava-se em estado avançado. Por favor, doutor, deixe-me fazer uma pergunta. Raul incentivou-o a perguntar o que desejava. Pergunte, Lucas, terei prazer em esclarecê-lo. Não quero que ninguém saia daqui com dúvidas no coração. Estou aqui para saná-las, na medida do meu conhecimento. Doutor, quando tomei conhecimento de que era portador do vírus HIV, há alguns anos, fiquei tão revoltado com minha situação que saí me relacionando com muitas pessoas, com o único intuito de contaminá-las, para que se sentissem a mesma dor que eu sentia. Agora, arrependido, sofro com o que fiz. Amargo o remorso da minha levianidade. E pergunto ao Senhor, o que posso fazer para reparar o mal que causei?
Por uns instantes, Raul silenciou, pedindo ao irmão Luiz que o auxiliasse na resposta. Ao sentir-se seguro na proximidade do querido amigo, continuou. Lucas, tudo o que fazemos de bom ou de ruim não se perde no tempo. Um dia ficaremos frente a frente com os nossos atos e iremos prestar contas de cada um deles. O mal que você fez já está feito e não se pode mudar. Se essas pessoas contraíram o vírus pela sua imprudência, você não poderá fazer mais nada para livrá-las dele. Mas, se o seu arrependimento for real, sincero, poderá auxiliá-las orando por elas, pedindo perdão, se não pessoalmente, em pensamento ou em sentimento. A sua revolta fez com que agisse de maneira errada, maldosa, atingindo pessoas que nada tinham a ver com seu estado. Essa é a razão pela qual não devemos abrigar em nosso coração sentimentos menores que nos tiram a razão. Um pouco agitado, Lucas voltou a dizer: Doutor, eu estou realmente arrependido. Acredite em mim. Acredito, Lucas, na sua sinceridade. Por essa razão, volto a lhe dizer: ore por eles e por você. Traga paz para o seu coração e para as pessoas que prejudicou, com a prece sincera. Logo em seguida, ouviu-se a voz de José. Doutor Raul, será que quando eu me for, alguém lá em cima, ou melhor, esse Deus de que o Senhor fala, terá compaixão de mim, mesmo sabendo de todas as besteiras que fiz? Com seu sorriso amigo, Raul respondeu: José, Deus é bondade suprema e com certeza terá misericórdia de todos os seus filhos, porque sabe o quanto somos imperfeitos. Mas Ele nos dá a liberdade de querer, não essa misericórdia. Quando clamamos por Ele com sinceridade absoluta, com forte arrependimento, o auxílio vem imediatamente. Nenhuma criatura será abandonada à própria sorte, mas seremos sim respeitados do nosso desejo, mesmo que o que queremos seja contra nós mesmos. Nas nossas aflições e angústias, nos momentos de dor e sofrimento, é justo que busquemos o auxílio e o amparo do Pai. Podemos pedir misericórdia, mas não se pode esquecer de que tudo segue o curso natural da evolução, e o alívio virá se Deus julgar justo o nosso pedido. Solange absorvia os ensinamentos de Raul com atenção e interesse, criando coragem e vencendo seu orgulho, que até então a impedia de admitir perante as pessoas que era soropositiva, levantou timidamente a mão e perguntou a Raul: O que mais me preocupa é a saúde do meu filho e também o medo de contaminar os familiares que convivem comigo diariamente. Poderia me esclarecer sobre as maneiras de transmissão do vírus da AIDS? Tinha mesmo a intenção de fazê-lo, Solange. Quanto ao seu filho, segundo informações do Dr. Jerônimo, as chances são boas. Você está muito bem clinicamente, mas só saberemos com certeza após o parto. O que importa para você, assim como para todas as gestantes que estão na mesma situação, é ser bem assistida por um obstetra, um clínico e uma psicóloga, e aderir ao tratamento com responsabilidade, atendendo à solicitação do médico e às suas orientações. Vamos falar das maneiras pelas quais podemos contaminar com o vírus HIV e os comportamentos de risco. A transmissão se faz pelo contato com o sangue contaminado, por meio de secreção vaginal e do esperma do homem. Pelo uso de drogas injetáveis, quando se compartilha agulhas e seringas. A chance de a gestante passar o vírus para o feto é grande e vai depender da carga viral da mãe. Doutor, e o beijo? O beijo não é considerado o maior risco, porque a quantidade de vírus na saliva é mínima. Só é perigoso se a pessoa tiver algum ferimento na boca. Mas, interveio João lá do fundo do auditório, quando teve início essa doença terrível, é possível também contaminar os animais?
Não, o vírus da AIDS se desenvolve somente no ser humano. Esse vírus começou a aparecer em 1970, nos Estados Unidos, e veio para o Brasil nos anos 80 e 83. Todos nós temos células de defesa no organismo. O vírus HIV ataca nosso organismo, infecta as células e enfraquece as defesas do organismo, atingindo o sistema imune, de modo que a pessoa não consegue se defender das infecções. O soro positivo, portador do vírus da AIDS, deve se prevenir para evitar a recontaminação, que pode agravar o seu estado de saúde. Uma pessoa portadora do vírus pode se sentir bem e ter uma aparência saudável por alguns anos, antes que ocorra o aparecimento da AIDS. E como em qualquer tipo de doença transmissível, é preciso romper o preconceito que escondemos em nós mesmos, falar em casa com o marido ou com a esposa e procurar ajuda médica. Sobre isso, não podemos fechar os olhos. Precisamos ser esclarecidos e esclarecer nossos filhos. Hoje em dia, adolescentes de 13, 14 anos já estão mantendo relações sexuais. É importante orientá-los sobre os perigos da doença sexualmente transmissível. A infecção pelo HIV, quando descoberta a tempo, pode ser controlada, evitando que evolua para a AIDS. O HIV pode ficar incubado em nosso organismo de 2 a 5 anos, até 10 anos, sem produzir sintomas. A futura mamãe deve fazer o teste anti-HIV durante a gestação. Agindo assim, se for portadora do vírus, ela e seu parceiro poderão iniciar imediatamente o tratamento, garantindo sua saúde e evitando a contaminação do bebê. Somente um profissional da saúde tem condições de analisar o resultado do teste e dizer se você está contaminado ou não. Ao iniciarmos nossa vida sexual, devemos fazê-lo com responsabilidade, sem transformar nosso corpo na única fonte de prazer, mas sim num instrumento de completa integração física e espiritual com o ser que amamos. Devemos dar ao amor sua real dimensão. Ao agirmos assim, cuidamos da saúde e preservamos a integridade moral nossa e de quem está conosco nesse sentimento. Agir com equilíbrio e sensatez é trazer felicidade para a nossa vida. Permitir o abuso, o desregramento e o vício é abrir espaço para as doenças, a infelicidade e o sofrimento. Por tudo isso, meus irmãos, mais uma vez repito, não devemos atribuir a ninguém nossa desdita, porque nós mesmos a geramos com a imprudência, com que normalmente o ser humano costuma agir. Na ânsia de conquistar o mundo, no desejo sem limite de satisfazer nossos objetivos, não raro agimos levianamente, sem perceber que antes de ferir o próximo, estamos ferindo a nós mesmos, levando-nos a um futuro em que teremos que suportar as noites e noites de solidão e angústia. É preciso pensar e analisar nossos procedimentos, sejam eles quais forem. É preciso amar, sem ter medo de sofrer, e sofrer sem nunca deixar de amar. Essa é a verdadeira mágica para construir a própria evolução. No auditório, o silêncio reinava absoluto. Todos os presentes se emocionavam com as palavras de Raul. Tocados no coração pela emoção, arrependimento e ao mesmo tempo pela esperança de vivenciar dias melhores como criaturas de Deus, sofrendo sim, mas unidos a Jesus pela fé. Quero deixar claro para todos que estarei aqui, sempre por perto, para auxiliá-los, esclarecendo na medida do possível suas incertezas e mostrando-lhes que nenhum ser humano caminha sozinho neste universo de Deus. E é nesse Criador que devemos depositar todas as nossas esperanças. Finalizando o nosso encontro, vamos elevar o pensamento até o Divino Amigo e clamar bênçãos e paz para suportarmos com valentia nossos dias futuros. Emocionado e sentindo cada vez mais forte a presença do Espírito Amigo, ele iniciou sentida prece, que foi acompanhada em silêncio pelos presentes. Senhor,
que todos os mundos e todos os seres enfraquecidos estamos na esperança e na fé, porque não perdemos nosso sofrimento, que julgamos não suportar. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Ajudai-nos a limpar de nossa alma os sentimentos menores do desespero, da revolta e da indignação. Clamamos vossa piedade. Socorrei-nos, dai-nos a força de curar nossa alma enferma, para que ela possa, no momento exato, alçar voo e encontrar no vosso reino a compreensão que hoje falta. Confiando em vós, mergulhamos na certeza do amparo que virá. Fechamos nossos olhos à dor e abrimos nosso coração para aquecê-lo no sopro doce do vosso amor. Raul, completamente envolvido por uma luz azulada, entregue à energia do querido irmão Luiz, não podia perceber a emoção que reinava entre os presentes. Em muitos deles as lágrimas desciam pelo rosto, suavizando-lhes o coração. Márcia, sem conseguir esconder nem controlar o grande amor que sentia por ele, aproximou-se e apenas disse: que Jesus o abençoe. Os presentes, respeitando o momento de entrega do médico amigo, por quem sentiam uma profunda admiração, levantaram-se e, em silêncio, deixando o recinto, levando no coração a certeza de que a partir daquele instante conseguiriam enfrentar seus problemas com mais coragem e dignidade. Solange, enxugando as lágrimas que escorriam copiosas pelo seu rosto, sentindo no peito a dor do arrependimento, disse à sua mãe: Mãe, que tola eu fui. O pequeno auditório se esvaziou, as luzes se apagaram, mas o que parecia estar vazio para os encarnados, na realidade abrigava centenas e centenas de espíritos levados para o aprendizado. Raul não imaginava quantos irmãozinhos desencarnados foram beneficiados com suas palavras. O bem que se faz por meio da oratória dignificante vai ao encontro de corações sofredores, que anseiam pelo bálsamo do esclarecimento. A palavra possui força, tanto aqui como no plano espiritual, e tanto pode levar encorajamento e paz, como destruir mais rapidamente os corações entregues no desespero. Da mesma maneira que julgamos merecedores de atenção e de respeito alheio, nosso semelhante possui igualmente esse direito. Amar ao próximo é amar a Deus. Socorrê-lo na dificuldade e na verdade. Socorrer o nosso coração, porque estaremos impedindo o egoísmo de entrar em nossa alma. Nota do livro A Essência da Alma, do irmão Ivo.